Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. É necessário que a providência divina confiasse Maria aos cuidados e tutela de um homem absolutamente puro. São Francisco de Sales. Bom dia a todos. Hoje, quarta-feira, 19 de março, celebramos a festa do glorioso São José. Quando nós falamos de São José, não falamos de um simples pai, mas falamos de um grande homem, acolhedor, sublime, silencioso, humilde e obediente a Deus. Um homem que acolhe o Filho de Deus como seu filho, protege o Filho de Deus como seu próprio filho, caminha com o Filho de Deus, teve a graça de ouvi-lo, teve a graça de conviver, caminhar, ser respeitado pelo próprio Filho de Deus como seu pai terreno. São José, o homem do silêncio. Nada ouvimos de São José. São José guardava no coração, São José o homem do trabalho, o homem plenamente que viveu a palavra de Deus, colocou a palavra de Deus na sua obediência. Protegeu o menino Jesus em todas as suas dificuldades, foge para o Egito com Maria, retorna à sua terra, o marceneiro, o homem que nos ensina que no trabalho nós vivemos, da simplicidade nós conquistamos o coração do outro. Deus permitiu a São José ver e ouvir o que tantos reis e profetas, apesar dos seus desejos, não puderam ver nem ouvir. Melhor ainda, fez com que ele o educasse, o beijasse, o alimentasse e o protegesse, dizia São Bernardo. Assim, São José, esse homem também é agraciado por Deus. Isso porque também os seus méritos levam a ser escolhido por Deus para ser aquele guardião do seu filho na caminhada terrena. Toda a caminhada de São José, o exemplo, leva a Deus a olhar nele o homem digno de ser o pai terreno do seu filho, de acolher o seu filho. Ele, entre todos, impõe-se pela sublime dignidade, dado que, por disposição divina, foi guardião e, na opinião dos homens, pai do Filho de Deus. Daí se seguia, portanto, que o Verbo de Deus fosse submisso a José, lhe obedecesse e lhes prestasse aquela honra e aquela reverência que os filhos devem aos próprios pais, escreve o Papa Leão XIII. Assim, Jesus, ao qual lhe foi entregue a São José como guardião, aquele que o respeita, aquele que se coloca na submissão, na obediência, aquele que se mostra, sobretudo, a reverência a São José. A beleza da vida de São José que pode se escrever através dessa convivência, desse testemunho, dessa graça. O santo exemplo de Jesus Cristo, que enquanto na terra honrou tanto a São José, sendo-lhe tão obediente em vida, deve ser suficiente para inflamar o coração de todos nós com a devoção a esse santo que serviu, a esse santo agraciado. Toda a vida de São José foi interior, de São José Sebastião, guardada em Deus. Ele era tão pouco conhecido, só alguns escritores sagrados o mencionam em alguns lugares, e de sua morte pouco se sabe. Sua vida foi de oração, trabalho silencioso, sacrifício constante, mas que brilhava com o esplendor de todas as virtudes. São José nos ensina tudo isso, no silêncio, na obediência, no trabalho, na oração, na castidade, no amor, na acolhida, no caminhar do dia a dia movido pela palavra e pela graça de Deus.
na obediência plena de Deus. Aquilo que Deus nos pede, nós nunca negamos, apenas acolhemos. Assim São José, acolhendo o menino Jesus, viveu a maior experiência que qualquer homem sobre essa terra poderia ter vivido. Foi agraciado de viver essa grande experiência de ser chamado de Pai pelo Filho de Deus. Bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.